Fala galera do Movingcast, tudo bem? Hoje vamos receber o Eric Galhardo. Eu conheci o Eric há mais de 10 anos atrás. Ele trabalhava na indústria da saúde e liderava a transformação digital de um grande player aqui no Brasil. Hoje ele mora no exterior, evoluiu demais sua carreira dentro dessa indústria e é um dos principais atuantes em transformação digital. Eric, bem-vindo aí. Obrigadão por aceitar o convite para contar um pouquinho da sua história. Legal, um prazer estar aqui, falar de novo com você agora fora do ambiente profissional, né? Vamos trocar ideia, discutir e é um prazer. Ah, legal, show de bola. Eu vim acompanhando, né, o seu LinkedIn, faz parte de um hall aí de pessoas que eu gosto de seguir, acompanhar, até por carinho mesmo, né? E percebi que muitas mudanças aconteceram na sua vida, né? Você sempre participando e atuando em grandes players aí da indústria, né, da indústria farmacêutica, e também agora, né, fora do país, aí tem algum tempinho já fora do país, sempre trabalhando essa questão da transformação digital, acredito que um pouco de inovação também, toda uma questão aí de uma indústria que às vezes não é de tão conhecimento para todo mundo. Conta um pouquinho para a gente dessa jornada, se você conseguir especialmente contar um pouquinho como foi essa sua transição de carreira aí por uma nova geografia. Galera aí acho que vai curtir pra caramba saber. Legal. Vamos falar então desde o começo. Eu tenho um background bem técnico, comecei como programador de internet específico, web lá atrás, programando, né, ASP, PHP, bem no início da web. Apesar de ter formação em marketing, sou formado em marketing, eu já trabalhava com programação e trabalhei em consultorias, fiz muita coisa. E aí tem um período da minha história que eu era responsável por a parte de web e sistemas da indústria de livros, né? Então tem um longo período da minha vida que eu trabalhei com transformação digital dentro do mercado de livros. E aí, trabalhando com distribuidoras, integração entre e-commerce e editoras, né? A gente fez muita coisa legal nesse segmento. Passei por alguns players do mercado, Super Pedido, foi uma startup na época que revolucionou a distribuição de livros. E na época a gente fazia sistemas do zero. A gente começava a programar no bloco de notas, né? Era impressionante como é que as coisas aconteciam. E aí a gente fez, nesse momento eu fiz integrações com o Submarino, com Americanas, com vários players de e-commerce, e eu comecei a ser considerado um elemento importante desse ecossistema de distribuição de livros e e-commerce, né? Depois eu tive um momento em que eu migrei, através do e-commerce, eu migrei para a drogaria Onofre, na época, um dos maiores e-commerce, se não o maior e-commerce de farma do Brasil. E aí foi um shift de indústria, né? Comecei a trabalhar na indústria da saúde, apesar de conhecer bem a parte da tecnologia, a especificidade do mercado era algo que chamava atenção, né? Muita regulação, muita restrição, muito controle. E então eu entendi um pouco esses aspectos diferentes do e-commerce na questão da saúde, da área da saúde. E acho que foi ali, inclusive, que nós nos aproximamos, né, Dodi? Perfeito. Acho que mais Trabalhando ou e menos fazendo 2000, projetos acho que era 2015, por por essa aí. época aí. E aí, nessa época, já tínhamos projetos, por exemplo, de chatbot, né, com consulta em pedidos, então coisas que vieram a se institucionalizar como normais. A gente começou a testar ali, na época, AI também engatinhando, mas a gente já fazia experimentos com IBM Watson e outras coisas mais experimentais. E aí eu fui para a indústria, né? Eu fui para a GSK, que me proporcionou uma carreira mais internacional. Através da GSK, eu era responsável por transformação digital dentro da América Latina, inicialmente, e depois assumi uma posição que cuidava de um grupo de países que são agrupados como Emerging Markets, que inclui países da Europa, Ásia, enfim, Latinoamérica, mas sempre focado em como
implementar inovação digital dentro dos processos da indústria, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Perfeito. Nesse momento, pandemia chegou, eu decidi mudar para os Estados Unidos, eu já estava num processo, e então eu vim para os Estados Unidos, deixei a minha posição na GSK, passei por 2 empresas e hoje estou de volta na GSK. Então tem um ciclo, né? Hoje eu trabalho nos Estados Unidos, eu moro na Carolina do Norte, e eu trabalho numa divisão da GSK que chama Vive. É uma empresa separada, mas é do grupo da GSK, e a gente é responsável por tratamentos de HIV, onde eu sou responsável pela tecnologia para a área de digital e tech dentro de North America, que envolve basicamente Estados Unidos e Canadá. Sensacional. Essa jornada e essa transição, né, que você até comentou na sua jornada, tinha uma questão técnica que obviamente te formou ali como profissional, uma questão que era um pilar, né? Mas eu fiz uma imagem na cabeça que você teve um crescimento na técnica, depois você andou de lado dentro da indústria, né? Vamos dizer assim, você tinha a parte que envolvia a saúde, depois aí aprimorou na indústria, aí deu uma porrada, né? O foguete pegou na parte da indústria. Eu não tenho muita experiência, talvez o pessoal de casa não tenha muito conhecimento de como que funcionam as ações de transformação digital e as questões também de como trazer aqueles conceitos que a gente sabe para quando tem o negócios mais próximos, né, de serviço, parte de interação, persona, jornada, todas essas questões que a gente fala. Como que fica isso na indústria? Quais são os atores que a gente tem aí nessa indústria, na indústria farmacêutica? Como funciona? Conta um pouco, por favor. Bom, a indústria farmacêutica é bem particular, né? A gente tem como nosso, geralmente o que se entende como a persona principal é o representante, é o cara que vai fazer a divulgação do produto nos consultórios médicos. Então, o representante sempre foi considerado como um ator principal dentro do modelo de jornada do, da indústria. Ou seja, esse cara é o cara que vai operacionalizar o contato com o nosso cliente final básico, que não é o paciente, é o médico. Okay. Então, a gente atua muito em fornecer ferramental e estrutura para que o representante atinja o médico. E isso veio desenvolvendo durante anos, né? Talvez séculos, desde o começo, até que aconteceu, né, a internet, digital, e como que isso transformou a forma como que os médicos interagem com os representantes. Esse é o ponto focal de transformação dos últimos, talvez, 20 anos dentro da indústria farmacêutica, como transformar essa jornada de conhecimento que vai através do representante para o médico e como que o médico consome as informações que lhe dão conhecimento e base para oferecer um tratamento com um medicamento X ou Y. Esse é um mundo diferente quando você vem, por exemplo, do e-commerce, que você está lidando direto com o consumidor final, né? No caso da indústria, a gente está quase como que um B2B, onde o médico é um agente, né, e não é o consumidor final. A transformação digital veio de várias formas. Uma delas é, obviamente, a quantidade de informação que a gente tem hoje, que antigamente não se tinha. Então, desde que a gente consegue medir quantas vezes um médico acessou o nosso website, ou consumiu um conteúdo específico, ou clicou num e-mail que a gente mandou, até mesmo em termos de como esse médico quer receber a comunicação. Então, às vezes, o médico, por um momento, entende que o contato cara a cara ali com o representante é algo mais importante, mas outros podem ser mais digitais e preferir, inclusive, conversas remotas, não mais no escritório, ou nem ter essa conversa, só receber o conteúdo. Então, todo esse contexto mudou muito, especialmente depois da pandemia.
A pandemia teve um grande impacto no tempo, na alocação de tempo que os médicos têm dedicado para os representantes. Então, se você considerar um médico que tem trata de várias áreas terapêuticas, às vezes ele tem 4, 5, 6 laboratórios principais querendo visitá-lo, querendo conversar, querendo explicar os tratamentos, e isso, obviamente, consome muito tempo, né? E eles recebem muita informação. Então, tudo gira em torno de como colocar uma informação mais concisa, mais direta para o médico, como fornecer um ferramental que vai facilitar o trabalho do representante no final da ponta. Então, esse é um pilar e talvez o principal da indústria. E esses pilares, né? Essa persona, toda essa dinâmica, né? Que eu gostei quando você falou, né? Pode ser essa jornada existe há centenas de anos, né? Como você falou, né? Eu não sei se centenas, digo, mas com certeza mais que 100 anos, sim. Sim. E sim, aí você sim, tem um quê do físico, tem um quê do digital, ou seja, imagino que tem uma questão que você falou, né, do data driven, né? Você tomada de decisão, tem bastante dados e tudo mais. Essa jornada que você vê na sua experiência fora do país, com a bagagem que você tinha já local, ok, você já estava na GSK ali que já tinha uma ação, né, uma empresa muito grande, já com uma ação global também. Mas você percebe que o mercado brasileiro é um pouco diferente, ou essa jornada da indústria é similar no mundo inteiro? Que percepções você teve durante essa transição, ou nessa jornada aí de alguns anos, nessa transição mercado Brasil, / Latinoamérica, / expansão emergente, / estou agora, talvez, atuando globalmente? Isso é interessante, né? Eu acho que o Brasil, em termos de adoção de tecnologia, sempre tem uma vantagem. Nós somos muito facilmente impactados por novas tecnologias, a gente entra de cabeça e na indústria farma, apesar das regulações e restrições que existem, as áreas, né, os nossos profissionais são profissionais muito bons e que estão sempre tentando trazer inovação. Então, eu não vejo uma resistência do ponto de vista profissional, né, dos nossos profissionais entrarem. O que acontece, e aí muda um pouco de empresa para empresa, mas é o tamanho do investimento que existe no país, né? Então, eu diria assim, cara, nós, sim, somos inovadores e estamos à frente do que muitos países. Eu acho que, principalmente, na questão de adoção e de criação de modelos de negócio, de ideias, de projetos que estimulam a transformação digital. Olha que legal. Agora, isso. Quanto que vai investir depende da empresa. Ou seja, você diz, a gente tem insumos, as pessoas têm as competências, os profissionais aqui conhecem da temática, mas eventualmente uma empresa nacional ou de ação nacional estratégica vai ter um X de investimento, já uma outra que é global pode entrar com um carro bem maior e, obviamente, isso acaba dando o tamanho ou pelo menos definindo aí o impacto das ações. É nessa linha que você está comentando. Exato. E o que eu vejo num contexto de, por exemplo, mercados emergentes, né, emerging markets, o Brasil sempre está puxando. Eu vejo Brasil, China é destacado. Geralmente, as ações da China são muito específicas por conta do ecossistema digital deles, muito dependente do WeChat, né? Então, tudo gira em torno do WeChat, tem muito player que só funciona ali. Tem alguma coisa acontecendo na Rússia também, que é bem específico. E na Índia. Fora isso, só se compara ao Brasil, porque o Brasil ele tem essa capacidade de ser criativo. E tanto eu acho que isso se reflete nos profissionais, né? Eu costumava dizer que, para o meu time, né? A gente tem, no Brasil, a gente trabalha com a escassez, né? Então, a gente precisa saber um pouco de tudo. A gente precisa ser criativo, Então, profissionais técnicos não raramente conhecem de front-end, back-end, né? Banco de dados, design, tudo.
E desculpa se eu estiver misturando alguns termos em Manda inglês ver. aqui. Eu falo inglês o dia inteiro, às vezes volta, né? Então, o front-end não tem essa divisão. Em mercados que trabalham com mais abundância, como eu costumo dizer, como Estados Unidos, você tem profissionais mais verticais, especializados, e o cara é mais dedicado ali, porque ele não precisa cuidar das outras áreas, ele é especializado. Isso acontece em todas as áreas. Então, a Sim. gente vê gerentes de marketing que conhecem muito de tecnologia, gerentes de marketing digital que são praticamente programadores e, enfim, a gente tem essa competência e essa capacidade que é uma característica bem brasileira. Basicamente as duas pontos, as visões que você trouxe aí nas duas perguntas aí que eu acabei fazendo, você começou a desenhar, né, e fortaleceu agora essa questão das competências, né? Então, você usou, acho que a palavra escassez, né, que acho que é um termo bem interessante, dá para drivar. Você enxerga que esse conceito mais full stack do profissional brasileiro é uma vantagem competitiva para o profissional que quer, eventualmente, obviamente, se destacar localmente, mas se quiser buscar uma oportunidade global, claro que o funil é menor, mas se ele mantiver essa característica, ele pode ter uma vantagem competitiva. É nessa linha que você estava comentando? Eu vejo isso em dois momentos. Eu acho que o problema de você ser full stack, né, um profissional T, né, em que você consegue ler várias coisas e se aprofundar em uma, talvez, é extremamente importante e vai te dar uma vantagem competitiva quando se trata de posições de liderança. Ok. Okay? Então, um profissional extremamente especializado que se torna um gerente, um gerente sênior, um diretor, ele necessariamente precisa desenvolver outras capacidades ali, inclusive de liderança, de gestão, mas de conhecimento de outras áreas que, porventura, ele não tem experiência e que vai fazê-lo depender de um conhecimento de outra pessoa. Então, para as posições de liderança, eu não tenho dúvida nenhuma. E nesse aspecto, eu vejo vários profissionais brasileiros se dando bem no Brasil, justamente, desculpa, no exterior, por causa disso. Agora, é interessante, porque dependendo do momento da carreira, isso pode ser um problema aqui nos Estados Unidos. E eu vou te explicar por quê. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a procurar emprego fora do país, eu tinha no meu currículo que eu fazia tudo. Porque a gente faz de tudo, né, galera? A gente sabe um pouco de tudo. E quando você parte para uma entrevista, para uma posição que é necessariamente especializada, Especializado, entendi. você não consegue mostrar para o cara que você é especialista naquilo. Você não consegue demonstrar o seu conhecimento, porque o cara fala, mas peraí, você conhece de user experience e de database? E Não ainda, e faz ainda muito tem carreira de sentido. programador, né? Teve a carreira de E programador. é Entendi. formado em marketing. E assim, como é que pode? Você também fala que sabe de marketing digital, SEO, mas você é especialista em machine learning, assim, não dá para ser tudo. Então, você tem que fazer concessões, você tem que escolher aquilo que você quer, mirar naquilo e fazer um funil no seu currículo, nas suas experiências, para você também atingir porque essa é uma expectativa do mercado americano especificamente. Ele quer alguém focado, especialista e que conhece aquilo. Ou seja, a questão cultural fica explícita aí a importância de entender a cultura para poder conseguir vencer numa jornada, vamos dizer assim, além da fronteira do Brasil. Você focar, fecha um pouquinho. Legal, guarda para você. Ataca, Exato. bota OKR, quero trabalhar numa empresa, sei lá, americana. Centraliza o máximo possível numa especialização e depois, quando estiver lá dentro, aí dá o show. Exato. E esse teu conhecimento, né, que se estende aí dentro da sua aplicação profissional, isso vai se mostrar na hora que for necessário Mas e para você vai se entrada não é. Pode ser em Exatamente. vez de ser o cartão verde, pode ser o que vai te dar o cartão vermelho, no caso. Exatamente. Que sensacional. Interessante isso. Isso é bem interessante. Cara, isso é uma puta dica para
pro pessoal, né? Que normalmente a gente, no Brasil, né? Quanto mais melhor, putz, Exato. quanto mais você conseguir economizar para a empresa, melhor. Só que talvez não é a escassez não é a realidade em todos os países, né? E quando deixa eu enfim, concluir essa, estava terminando de concluir só. A questão de liderança. Hoje, acredito, né, obviamente, pela sua posição, você tem liderados, imagino que talvez não seja só em uma região, possa ser em mais de uma região, até conto um pouquinho. Como que é essa questão de liderar multiculturas? Isso é bem legal. Hoje, como eu sou responsável pelos Estados Unidos, eu tenho meu time todo aqui, né? Então é até mais fácil. Mas por se tratar de uma empresa global, a gente conta com colaboradores em todos os lugares e eu tenho muito projeto que é entregue por times offshore, né? Índia, Polônia. Então a gente lidera indiretamente pessoas de outros países. Nas minhas posições anteriores, eu tinha assim, time espalhado em vários países, ah, desde Turquia, Índia, Brasil, México, Colômbia. Então, essa questão multicultural eu experimentei bastante e é bem legal, é uma coisa enriquecedora, a gente aprende muito, né? Assim, eu não posso generalizar, mas a gente sabe ah, de alguns estereótipos culturais, né? Brasileiro é mais flexível, não brasileiro, talvez O latino-americano, Latinoamérica, né, geralmente tem ele essa... tem essa questão mais flexível, mais aberta, mais dificuldades em dizer não. Por outro lado, se você trabalha com a Europa, especialmente Alemanha e alguns países nórdicos, os caras são mais diretos, são mais específicos, não é não. Então você vai aprendendo com o seu dia a dia. E a questão de hierarquia em alguns países, por exemplo, como o Japão, é super crítico na China. Então a gente vai sempre aprendendo. E, cara, isso é uma jornada, tá? Por exemplo, quando você está numa jornada de inovação e aí você propõe um design thinking multicultural e você tem ali pessoas, por exemplo, de países com uma intervenção hierárquica muito rígida, mesmo que você esteja num processo de brainstorming, se tiver um diretor na sala e der uma ideia, você nunca vai ver um gerente da mesma cultura falando que aquilo não funciona. Consigo imaginar. Dá pausa, né? O cara falou, você percebe no ar, fala, isso aí, tal. E qual E a era a gente tem uma saída disso cultura. daí? Como que você saía dessa... Porque assim, né, eu conheci você, tinha uma questão, acho que está no teu DNA, a transformação, né? O buscar o novo, né? Vamos dizer assim, as empresas têm o Run, Grow e Transform. Eu sei que, né, você é uma parte Grow e bastante Transform. Como é que você conseguia gerenciar isso? Dava um pouquinho de frustração, mas você falou, não, a evolução é uma coisa contínua. Conta como que você saiu. Que sentimento que você teve da primeira vez? Você falou, putz, deu É tudo errado. difícil, é difícil, né? Mas eu acho que é, isso é experiência, né, Jorge? A gente vai aprendendo como lidar com essas diferenças. Tem que respeitar. Eu acho que o respeito é a base para tudo, né? Respeitar a diferença, respeitar o lugar que cada um está ali naquela situação, mas a provocação ainda é o meu estilo. Eu acho que eu consigo, através de técnica, através de treinamento, você consegue, por exemplo, concordar discordando, né? Acho que é a grande questão aí. Você fala, não, legal, parece mesmo que essa é um bom caminho, mas será que a gente não poderia olhar para esse um outro aspecto? Então, provocar, discutir, discordar de uma forma talvez sutil e com técnica, cara. Eu acho O, que sem, tem que estudar. essa dica é importante, né? Porque às vezes a gente pode achar, não, vamos lá e vai dar tudo certo.
Não, Tem, eu tem, tem, tive, tem eu tive, especializações para isso, né? eu tive discussões de design thinking totalmente frustradas, Leone. E assim, aonde. E eu vou até contar a história do começo ao fim. Imagina que um grande VP da companhia veio com uma ideia para mim e eu fiz o meu papel de discutir, de provar para ele que não necessariamente a ideia dele era melhor e que nós tínhamos que envolver todo mundo, inclusive os usuários finais daquela ideia que ele estava propondo. Então, poxa, eu fiz meu papel como inovador, falar, não, a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que ouvir o usuário, não é a sua ideia que vale, só porque você é o chefe, né? Então, eu fiz o meu papel, E teve que ter a coragem, gente né? trouxe... Hã? Você teve que ter coragem e ancorar Tem que ter dentro coragem. daquilo que você acredita como profissão, né? Você sabia o que você estava Exato. fazendo, né? Você também não fez aleatoriamente, né? Você falou, não, beleza, eu tô te Não, não, ouvindo. É exato. igual você comentou antes, né? Não, te ouvi. Agora, imagina, né? Você simplificou, mas imagino que foi você teve que negociar para inovar, né? Olha que curioso. E aí, depois a gente trouxe uma consultoria, veio os caras para fazer um design thinking com a gente gastou um dia de vários executivos, várias pessoas. E no final, sabe o que aconteceu? A ideia dele foi selecionada, Olha que bom. Depende. mas não foi para o lado bom, Ah, foi não, porque não, ele não tinha, foi porque era uma boa ideia. Foi porque. Ah, foi porque ok. ele tinha voz. Então, isso me ensinou muito sobre como conduzir discussões com esse tipo de perfil. Acho que é um perfil de profissional que está acostumado a liderar de uma forma mais direta e que não tem muito espaço para ouvir. É, porque Até isso é um aprendizado, né? porque poderia ter sido a dele a escolhida, a ideia, né? Não tem problema algum quanto a isso. Mas Sim, mas aí a essa, gente iria provar que a ideia dele era melhor, né? claro, exato, usando técnicas, né? Essa questão, aí vem uma questão. Essa questão, então, é uma dúvida aqui, né? Um pensamento. É, porque isso não me parece uma questão cultural, né? Na verdade, isso é uma questão mais, porque no Brasil acontece isso também. Ok, na Índia o manager manda, na China então, né? Na China no Japão, então esquece. É, é. Mas como como que você enxerga, né? Sendo muito tempo já fazendo esse tipo de trabalho, eu imagino que você conduza, talvez você seja uma das pessoas que eu tenho um contato, né? Eu tive um contato que mais deve ter conduzido sessões de criação, design thinking, elaboração, porque acho que você sempre usou isso, né? Como uma ferramenta sua, mesmo quando você não tinha talvez nem o label, né, para isso, né? Mas você já fazia isso. É uma caixa de ferramenta, por isso que eu estou fazendo essa inferência. Como que você enxerga essa questão de você faz uma condução, aí você fala, pô, agora tomei uma barreira aqui. Aí, putz, aqui agora o cara tá tentando dar o goela down, né, que a gente fala, né? Não, faz aí que eu tô mandando. Essa é uma questão também, não só da cultura do país e das pessoas, é uma questão da cultura corporativa. E como tratar isso? Você pede ajuda para RH, pede ajuda para o dono, chora, toma uma cerveja que no dia seguinte melhora. Quem faz parte desse ecossistema de trabalho contigo? Eu acho que isso tem muito da cultura da empresa. Empresas mais abertas a ouvir, empresas menos abertas também, né? Não somente cultura do país, enfim, né? Eu acho que tem essa questão da cultura. E no meu caso, eu tento encontrar um meio termo, né? Eu sempre tento encontrar até onde eu consigo ir e quando eu vejo que ali a barreira é intransponível, eu, eu geralmente tento adaptar e entrar no jogo, tá? Se é alguma... Porque, convenhamos, é uma decisão de business, é uma decisão de negócio e investimentos de projetos. Não é nada que vai ferir éticas e morais, Sim. concorda? Então, às vezes, eu mesmo não estou muito convencido, eu tenho uma crença, alguma ideia pré-concebida que eu tenha que desmoronar. Então, eu facilmente entro no meu próprio processo de desconstrução quando eu não consigo encontrar ali aquele
acordo entre todos os pontos que eu tento juntar, e aí eu falo, tá bom, então talvez eu tenha que ceder e embarco. Então eu não tenho muita dificuldade com isso não, Gaudi. Para mim, por exemplo, você falou, pô, você acho que não cheguei na capacidade total, mas até onde que a gente já foi aqui, eu já estou coletando valor, já estou gerando, puxa as fichas e vai para a próxima, é isso? e vou para a próxima. É isso, é isso. É muito conceito de aproveitar a jornada e aprendizado e seguir em frente, porque eu sou mais agregador do que desafiador no contexto de liderança. E, para mim, eu acho que eu aprendo mais quando eu sigo o jogo e tento aprender do que ficar tentando desafiar, tentando sempre impor aquilo que eu acredito. E isso que você falou é legal porque provavelmente reflete quando você está numa transformação digital que inevitavelmente envolve, né, essas sessões de design thinking, jornada e coisas de criar ou co-criar. O perfil de quem está na responsabilidade também é tão importante quanto o perfil do VP que vai participar do design thinking, né? Ou seja, é isso que você está dizendo. Você não tem aquele perfil do spike, né? Tipo, não, nós temos que inovar tudo agora porque depois a gente não sabe mais. Ou seja, vamos fazendo, executa. E eu acho que isso é um pouco da vivência em grandes corporações. Quando você está num ambiente de startup, que eu já estive, é tão gostoso. Você vai, você tem a ideia e no dia seguinte você implementa, sabe? Essa coisa que a gente aprende em Stanford, vamos promover um ambiente de erro, de falha e falhar rápido. Isso tudo é muito palpável quando você está num ambiente controlado de uma startup, talvez. Em grandes corporações, especialmente na indústria farma, isso não acontece, né? Isso eu costumo dizer que, às vezes, o nosso delivery é marcar uma reunião, entendeu? Então, você tem que entender qual é o seu limite de ação. Por exemplo, existem muitos projetos em que eu dependo de um time global que tem as suas prioridades diferentes das minhas. O cara está fazendo uma pesquisa de 20 anos. Você fala, vamos fazer um design thinking aqui, né? O ritmo é outro, né? Entender esse ritmo é uma sacada. Você não pode não fazer também, né? Porque senão aí você não tem seu trabalho. Agora, uma indústria que leva, né? Às vezes deve chegar a isso, não chega? Às vezes uma pesquisa de 15, 20 anos para lançar produtos, sem dúvida. Aí a gente fala assim, não, vamos inovar aqui para o próximo trimestre. O cara, porra, cara, tô aqui há 25 anos, não sei se vai dar certo. Tu quer inovar para o trimestre que vem. Isso é muito interessante. Né? É muito legal aí. Mas, tá, esse é um aspecto mais... bem amplo, olhando, amplo. né? Por outro lado, a gente tem uma grande vantagem que eu vejo na indústria, e que é legal do ponto de vista do profissional de tecnologia, é que a gente tem muito investimento, cara. Então, assim, nos meus projetos aqui, a gente às vezes chega com implementações globais ou implementações, né, locais, no caso dos Estados Unidos, que é um maior mercado. É gigante, né? Um mercado enorme, né? E, assim, a gente tem muito recurso, né? Dinheiro, gente, usando as melhores plataformas, os melhores parceiros. É um parquinho bom de brincar, né? Você tá querendo dizer, né? Pô, você sai da escassez, talvez, no Brasil. Pô, vamos pegar a ferramenta mais barata, vamos fazer uma integração. Não, pera aí, ó. O parquinho aqui é o completo. Agora faz o seu trampo. É isso que você está comentando. Tem essa diferença. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que quer e nem tudo do jeito que deveria. Mas a gente também faz muita coisa legal por causa desse tamanho que é os Estados Unidos. Tamanho, o poder, né, o retorno que a gente consegue provar para qualquer corporação quando se trata desse mercado aqui. Esse mundo tech, então, dentro da indústria, no caso, na indústria farmacêutica, você percebe que ele é pujante, ele tá ativo, tem espaço bastante aí de crescimento, de atuação. O profissional pode seguir, buscar aí, que consegue, eventualmente, aí ter um caminho, né? É isso que você está comentando. Sem dúvida, tem muito. E agora, cara, agora tudo é AI, né? Então. Acho que a explosão de
da AI como... Acho que popularizou agora, né? Então, ChatGPT transformou a forma como as pessoas entendem AI, né? GenAI, especificamente, trouxe essa nova onda de AI. Já tinha acontecido alguns anos atrás, mas ainda Era mais contida, né? era tido, exato. Era um negócio mais de nerd, especialista, técnico. Aí, né, estourou. De dados, né? E, A gente fez projetos, vamos fazer um modelo de regressão de dados para ver qual a melhor hora para mandar e-mail pro cara. E aí a gente juntava lá 1 milhão de e-mails e tentava, e o resultado era inconsistente. manda e-mail. Era muito incipiente, a gente não conseguia Sim. modelos preditivos realmente eficazes. Então, AI sempre ficava na promessa e pouca efetividade no mundo corporativo. Eu fiz vários projetos de AI, quando era mais na fase do modelo científico ali, né, trabalhando com cientista de dados diretamente, poucos ou nenhum demonstrou realmente um valor que justificasse o investimento. Agora, com GenAI, as coisas já ficaram diferentes, porque é mais palpável de se ver o resultado, embora o retorno do investimento ainda fique para o futuro, Sim. mas pelo menos você consegue ver mais imediatamente o que está acontecendo. Né? A sensação de entrega é mais próxima, você disse. É mais próximo. Deixa eu Isso. fazer uma pergunta quase filosófica, é o momento filosofia aqui. Visão futurística, porque você é um cara, né, que tem essa experiência, essa visão, você está exposto, né, ao que há de mais moderno aí dentro de uma indústria que a gente sabe que é forte pra caramba no mundo todo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, deixa eu organizar aqui, mas ela é na linha seguinte. A IA é para a máquina virar mais máquina e o homem virar mais homem? Ou o ser humano virar mais ser humano? Não sei se eu filosofei demais. Porque a IA generativa, né? Só para contextualizar. Todo mundo fala, eu vou para a IA e tal. Mas eu vi uma palestra, porque eu tô com a cabeça contaminada da palestra da pessoa. Ele falou, que legal, né? Quando a pessoa trabalhava pra caramba, a arte repetitiva, a gente chamava ela de máquina. O cara é uma máquina, a pessoa é uma máquina. Mas, pô, pra fazer trabalho repetitivo, um monte de coisa, cara, tem que ser máquina mesmo. Será que o quanto da sua visão de especialista, né? Aí, agora eu colocando um pano de fundo da minha pergunta filosófica, o quanto a AI é para computador, fazer com o computador para ele mesmo, e o quanto é para ser humano poder ser mais ser humano, na sua visão? Eu não sou aí o cara para falar no TED Talk sobre AI. Eu realmente sou muito básico no entendimento disso. E as aplicações de AI que eu tenho feito são extremamente focadas para o ambiente corporativo. Mas a minha visão pessoal é que AI é talvez a coisa mais transformativa que a minha geração viu, para mim, mais até do que a própria internet, tá? Eu realmente acredito que o mundo mudou a partir do momento que a OpenAI publicou o ChatGPT e que as pessoas tiveram acesso Rola um antes e depois, né? Rola um antes e depois, né? Para mim um baita divisor da história esse momento. E por que eu entendo isso? Eu acho que é justamente porque a gente conseguiu extrair de uma máquina uma coisa que até então era exclusivamente humana, nenhum outro ser conseguiria replicar, e agora a gente tem uma capacidade ali. Como isso vai afetar e como isso nos torna mais humanos e menos máquina, é difícil saber, tá? Porque por exemplo, eu já vi trocas de e-mails entre 2 ou 3 atores dentro de uma corrente ali, em que eu claramente identifiquei que era só AI respondendo AI. Entendeu? Sim. Então, eu não sei se isso estava ajudando eles a serem mais humanos ou menos, né? Isso que é a questão.
esse ponto de vista que você trouxe, né, da AI, da disrupção da AI. Teve um certo momento, uma vez que estava conversando com um colega, ele falou, o cloud também foi. Eu falei, putz, cara, não sei, cara. Eu acho que o cloud é uma evolução, é uma coisa legal pra caramba. Facilita muita coisa. É inegável que é uma baita de uma evolução, mas a GenAI... Não é AI, né? O GenAI Genial. é inacreditável, cara. Você consegue... eu só vou pegar um gancho naquilo que você falou, né? Uma máquina conseguir fazer o que nenhum homem talvez conseguiria. Acho que, não sei se é globalmente, né? Mas aqui no Brasil o OpenAI acho que é $20. Então deve ser global, né? O ChatGPT é $20. Hoje aqui no Brasil acho que é R$120. Com R$120 você tem o melhor assistente do universo à sua disposição. E É um e poder, a aplicabilidade disso é em tudo. em Se você tudo, cara. tiver um mínimo de entendimento de como a ferramenta funciona, você consegue usar para tudo. Eu uso o tempo todo, a minha esposa usa, o meu filho usa, e assim, em algum momento eu estava discutindo com alguns amigos que eles proibiram o filho de usar para poder, né, fazer a lição de casa, enfim. E eu não proíbo, eu estimulo. Porque eu acho que quanto mais ele aprender a usar de forma inteligente, entender que aquilo está para aumentar a capacidade dele, de comunicação, de clareza, de raciocínio, vai ser melhor para o futuro Ah, dele, porque não existe a possibilidade disso não ser o padrão daqui sim. para frente, E aí, né? e aí remete à minha pergunta filosófica, né? Então, aparentemente, você está deixando ele exposto à chance de ser mais humano, né? Porque quanto Sim, mais ele aprender, quanto mais ele entender e quanto mais ele conseguir extrair valor dali, maior é a chance de ele ter conquistas que vai permitir ele poder fazer escolhas, né? Eu acho que, enfim. sim. E Ah, essa isso questão. vai longe, né? Vai longe, mas acho que é legal pegar isso aí, essa questão. Por isso que eu peguei um pouco filosófico, mudou até um pouco do ritmo aqui da nossa conversa, né? Mas é porque é uma coisa presente, né? Não é inevitável. E aí você comentou, olha, eu faço IA em questões corporativas, minha família já está mexendo e tudo mais. Qual é o... existem, aí claro, não precisa contar, né, porque são questões corporativas, mas existem metas que você estabeleceu do tipo cobertura de processo dentro da organização, X, Y, Z, iniciativas obrigatoriamente com AI, como que você, numa posição de liderança, organização, gestor, né, que toca a parte de tech barra inovação, digital e as letras que assim acabam caindo, né, dentro desse ecossistema, como que você organiza uma referência, até para dar um exemplo para quem está assistindo, falar assim, legal, eu vou promover essas ações, mas de que forma? Porque tem muita sopinha de letrinha, né? Tem o data-driven, tem algoritmos, tem automação, aí tem o GenAI, aí tem o GenAI que pode fazer algoritmo, automação, tudo ele mesmo. Então, assim, como que é essa dinâmica, esse processo de seleção? Tem um pouco de forçação também, que você fala assim, cara, vou dar meio que uma forçada aqui para isso aqui acontecer, porque eu acho que ali é o caminho. Ou é aberto, enfim, não sei se... Não, eu entendo a sua pergunta, mas sendo um executivo de tecnologia que suporta áreas específicas da corporação, eu necessariamente não tenho muitos objetivos que não estejam 100% alinhados ao que o business precisa. Ok. Então, se você fala assim, qual é a estratégia do Eric, do time do Eric, com relação à AI? Eu não tenho. O que eu tenho é um pilar onde nós somos os experts e que nós vamos viabilizar qualquer iniciativa que faça sentido de AI. Ou seja, vocês são os habilitadores das iniciativas corporativas. Ah, legal. Exatamente. Ou seja, Então, não, perfeito, não, pode... pode completar. Não completa, por favor, né? Só ia fazer completar a pergunta, mas finaliza, por favor. Peço desculpa. Então, assim, agora, e o legal da VIV é que, do ponto de vista de alinhamento corporativo, nós não temos
deixa eu voltar um pouco. Normalmente, algumas corporações organizam a tecnologia dentro de uma estrutura de finanças, né? Assim como RH, legal, tal, fica numa estrutura e tem a área comercial, que é o Sim. driver da empresa. O Ah, CFO acaba sendo o chefe do gestor de TI e assim por diante, né? Quando não é uma exato. empresa que o foco é tecnologia da informação, no caso. Perfeito. A Vive não é assim. Nós estamos alinhados com o time comercial. Então eu amo isso, porque não existe Caramba! nós e eles, não existe TI e business. Os meus pares são gerentes, diretores comerciais, diretores de marketing, e a gente senta no mesmo Que leadership team, sacada, cara. a gente discute tudo desde o começo. Isso, Eu adoro eu, isso. não, eu nunca tinha. Vou ser sincero, eu lido bastante com esse tema. Eu nunca tinha pensado em deixar a TI no comercial. Porque aí vocês ficam próximo do touch point do cliente, né? Vocês vão. E por isso que eu te digo que a gente não tem uma estratégia O específica. portfólio passa por vocês e o cliente está em vocês, é o ponto de contato. É, a gente não Que tem agenda curioso, cara. paralela em termos de estratégia. A nossa estratégia é o que tem que fazer para vender ou para Sim, alcançar os entendi. É, objetivos. mas o para vender é óbvio, né? Pode parecer um pouco, né, capitalista, um pouco você fala, é para vender, mas na verdade é como é onde o contato entre o portfólio daquele produto que tem um benefício lá para o cliente final, mas o vendedor, que é o representante, toda a dança acontece nessa camada, né? Caramba, cara. É, Cara, então olha, eu eu adoro isso. aprendi algo aí hoje, viu? Puta Que sacada, cara. bom. Não, é verdade. Você sabe que não é o padrão. Não é o padrão. Não é o padrão, Não é o não é. padrão. E assim, eu não Não é, e conheço é outro daí lugar que que tenha assim. vem, esse constante conflito do time TI ter que se vender como um time estratégico. Ele precisa se posicionar como um time estratégico e não como um time de serviço, porque ele não está dentro da estratégia por essência, Sim. né? Aí fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Ah, ele não tá, mas aí ele quer ser. Aí o CEO fala, não, eu preciso ser, mas os caras não deixam. Não, legal, vamos parar de discutir isso, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Pum. Cara, uma baita sacada. E faz muito tempo que esse modelo, você participou da mudança desse modelo? Não, eu já cheguei depois, mas não faz tanto tempo, tá? Mas a GSK já vem com um mindset de liderança de TI extremamente ah, diferenciado, moderno e é um dos motivadores que me fizeram voltar para a empresa. Ah, que legal, cara. Acreditar na posição da liderança de TI ali como estratégia para posicionar a empresa também. Certo. E a gente falou um pouco do AI, né? É, daria para ficar bastante tempo falando. Agora, que outras tecnologias aí que você. Ok, o AI tá lá para cima, show. Mas que outras tecnologias ou abordagens, alguma coisa que você verifica que é uma competência legal, que você fala, poxa, essa competência acho que é um caminho para as pessoas podem desenvolver. Alguma dica na linha de competências, né? A gente falou algumas, né? Falou de liderança, né? Sua própria, a questão cultural, a gente tocou bastante. Nessa visão mais da pessoa, que tem alguma competência que a gente tenha, que você imagina que você fala, pô, acho que eu queria falar sobre isso aqui. Eu, eu, eu atuo muito com os times de marketing e das áreas comerciais, né? Sistemas de CRM, sistemas de marketing digital, interação com as agências. Então, e eu vejo que os profissionais do Brasil, de novo, têm um conhecimento muito bom com relação à operação. Como é que as coisas funcionam, de fato, né? Então, a minha dica sempre se você está na área de tecnologia, né, você precisa conhecer como que as coisas funcionam, não somente o sistema, né? Conhecer a operação, conhecer o dia a dia do usuário ali. Mas tentar ser bem mais específico. Cara, dado não tem como fugir, né? Você precisa conhecer o dado e o dado específico do seu negócio. Acho que esse é um diferencial do profissional de tecnologia. Ele vai ser um cara de marketing digital,
ou de MarTech, como, né, Sim. se chama mais dentro da tecnologia, mas ele precisa conhecer o dado específico do seu negócio ali, da área. Se você está na área de retail, então você vai entender como é que é esse ecossistema de dados do retail, Mas desculpa, que é de saúde, de saúde. desculpa eu tomar assim. É que você comentou, falar, não, deixa eu ser mais específico que você falou de dado. Mas a linha que você estava comentando antes era do tipo, vou usar minhas palavras aqui, ó. Mergulha para entender como funciona a área. É que talvez através do dado você consiga, mas você estava falando assim, poxa, ok, isso é de tecnologia, mas eu estava pensando que você ia falar, entenda o dia a dia, né? Acho que o dia típico daquela área na qual você está ajudando. É, é, fazer isso e consumir através dos dados para comprovar o pseudo-hipóteses é isso que você estava comentando. Ou seja, entenda de fato. Não seja só o tech do quartinho escuro, cheio de luzes legais e sou Exato, tecnológico. cara. É o tech with purpose. Eu vim de uma escola do programador escutando rock e tomando Coca-Cola, né, de noite. Eu vim daí, eu era muito nerd em termos de fuçar e de fazer, e numa época que era muito difícil, a gente não tinha acesso à informação. Era difícil, tinha que pesquisar, tinha que se matar para fazer as coisas. Então, é um mundo que existem pessoas que são extremamente confortáveis aí, né? E tá ótimo. Se você quer ser um especialista técnico, se você quer ser um programador, se você quer ser um cara que conhece apenas dali, daquele universo de programação técnico, ok, você vai ser um excelente profissional. Agora, se você pretende evoluir na carreira em termos gerenciais, ser um líder, não é isso que vai te fazer ser um líder e nem crescer na carreira. Então, acho que a mensagem você capturou bem. Você precisa conhecer o que acontece por trás da cena, o que acontece nos dados, e aí sim você vai conseguir evoluir Tem profissionalmente, um. mesmo que seja uma posição técnica, de líder Sim. técnico. Né? Eu veio na cabeça aqui, né? Até o pessoal fala, né, que é aquela competência, o problem solver, né? O solucionador de problema. Se você ficar quietinho, legal, você vai ser um especialista, né? Você vai ser. E, nossa, tem oportunidade demais. Agora, se der uma mergulhada e começar a entender do negócio, que nem você falou, né? Dados, os processos, e se tiver um pouquinho de vontade de solucionar um problema do outro, dá para alavancar bem a carreira aí, né? E quanto mais profissionais técnicos surgem no mundo, mais necessidade de termos profissionais que tenham habilidades de liderança e que conheçam o técnico também surgem. Então, se você pretende evoluir na sua carreira como um todo e você já é um profissional que conhece de tecnologia, necessariamente tem que evoluir liderança, gestão, e aspectos operacionais, finanças, enfim. Com que idade mais ou Uma menos? área. Com que idade mais ou menos você passou por essa situação? Hoje você é um líder, né? Mas quando que foi que você na sua vida pessoal profissional, né? Que você teve que lidar com essa transição entre o técnico da Coca-Cola que aprendia no CDzinho, né? Que eu pegava o livro que vinha com o CD, É, putz, meu Deus, eu tenho que liderar pessoas, como é que eu faço? Que idade que foi mais ou menos? foi por volta dos 22 por aí. 22. Eu comecei bem cedo. Por... Não, completa aí, que eu vou Eu fazer a comecei nota. bem cedo, né? Eu, perto dos 16 anos, eu pedi a emancipação do meu pai para poder abrir minha primeira empresa de tecnologia, junto com um sócio, um amigo. E a gente fazia colocation, né? A gente alugava um servidor nos Estados Unidos e fazia hosting de sites para empresas do Brasil. E então eu trabalhei, há muitos anos já trabalhava, mas eu era muito técnico, muito ali, fazia sites e tal. E quando eu fui para um novo desafio numa empresa que o cara que me contratou falou, então tá, ó, você vai montar esse sistema agora, você precisa contratar a sua equipe. Aí foi que eu percebi que eu não tinha a mínima noção do que significava contratar a equipe.
Sim. Esse ponto, fora, né, essa situação, você tomou legal, né? Você, eu quero fazer isso, agora faz aí contrato. Mas por que eu fiz a pergunta né, eu quase, né, quis acabar te interrompendo, né? Eric, você acredita que tem um padrão na galera que eu estou entrevistando aqui? Todos Qual é o eles. padrão? Empreendedorismo, começa a liderar a equipe entre 22 e 26 anos. Tem um perfil. E assim, não é o que eu estou buscando, não, tá? Eu pego as pessoas baseado nos resultados, coisas que eu vejo de LinkedIn. Pô, não é possível que está ali, não fez. Sei que fez coisa. Então, caráter de empreendedorismo. Aí você já soltou, né? Com 16 anos você foi para cima, não empreendeu. Tem a questão do alicerce de tecnologia, se não como alicerce, mas como diferenciação. E a questão, né, de liderança muito novo. Não quer dizer que era o melhor líder, não estou dizendo, mas começou a liderar muito novo. Foi exposto, né, a situações de liderança mesmo sem experiência. Acho que esse é Isso. o ponto. E a quarta, que a gente abordou hoje, é o problem solver. Cara, adoro ver um problema para resolver. Eu não sei quem está com problema. Parece que é um sinal da programação neurolinguística. Tipo, vamos provocar o Eric. Nossa, Eric, você não acredita, eu estou com um problema. Pim! Já. Isso E aí. aí, óbvio, né? Com mudança. Mas é muito latente. Donos de empresa que passaram aqui, investidores. Mas o legal aí, Jorge, eu acho que pessoal de podcast. Não, e é legal falar isso para a audiência sua, que podem ser profissionais em começo de carreira, Com enfim. certeza. Apesar de eu ter sido empreendedor desde novo, e não foi essa única vez, eu já tive e-commerce, eu já tive loja de roupa de criança com a minha esposa, eu já tive inúmeros business. Todos falharam. Todos falharam. E eu costumo brincar que a minha próxima empreitada é a que vai dar certo. Porque é o que a experiência fala. Um dia vai dar certo. Eu me considero um profissional de sucesso do ponto de vista corporativo, mas como empreendedor, eu falei muito. Falei feio. Mas você não é um empreendedor corporativo? Você Eu sou um empreendedor corporativo. Eu construí minha carreira com espírito Exato. empreendedor. Você É isso. que eu não. Cara, para travar, é uma trava-língua danada essa palavra para mim em inglês. Como é que fala? Intrapreneurship, ela como é? Entrepreneurship é difícil. É isso aí que você falou. Acho que essa é uma baita dica para a turma. Cara, não tá voando, não consegue, pô, a vida tá apertada e tal. Para aqueles que querem eventualmente construir um negócio, fazer, né, não ter limites, vamos dizer assim, né? Aí eu não preciso dizer exatamente quais são todos os limites. Mas enquanto tem, porra, por que não aproveita a estrutura da empresa que trabalha, mesmo que seja uma empresa pequena começando, e testa, né? Faz o fail fast desculpa eu falar, faz o fail fast com o dinheiro do outro, velho. Vai que dá certo, vai que dá certo. Melhor ainda quando você é pago para isso, né? Sim, é um trabalho feliz, né, para quem tá. Só que aí eu vou fazer uma pergunta. Você falou, pô, eu estudei marketing, eu não sei o quê, sou da tecnologia. Quando eu fui apresentar meu primeiro currículo lá, a gringa não entendeu nada, mandou apagar umas paradas porque você não ia dar certo. Mas a pergunta é, se você não tivesse reunido essas múltiplas competências, você estaria onde você está hoje? Nunca. Eu acho que toda experiência é válida para compor sua história. As falhas são importantíssimas para o aprendizado, né? E força de vontade, né? Eu fiz MBA quando eu tinha meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos. O primeiro tinha acabado de nascer e eu decidi, não, eu preciso fazer mais um MBA. Então, há 15 anos atrás, eu fui investir em MBA. Depois disso, antes da pandemia, estava fazendo uma certificação em inovação internacional, pagando em real, curso caro, investindo. Então, é aquela coisa, precisava? Talvez não, mas eu sei que isso vai fazer diferença. Então, Essa é uma boa, viu? Eu gostei dessa dica, ou seja,
fez uma grana, tem uma graninha também, investe em você também um pouquinho. Um horizonte. Pelo que você falou brevemente, pô, o MBA é uma paulada, né? Um pouco não é. Só que você foi validar algumas hipóteses. Pode ser que você tenha não validado tantas, mas enfim. Agora, você foi fazer um curso de inovação global, né? Aí imagino que é algo muito legal. Putz, deixou um carro chique aí lá. Só que com certeza abre horizontes. Então, esse como é que o pessoal fala, né? Que é o lifelong learning, lifelong, sei lá, é life, né? Isso aí. Essa questão é. Eu até brinquei outro dia com o colega que veio aqui. Eu falei, pô, esse lifelong learning é para a pessoa que a inovação é para a empresa? Tipo, continuar aprendendo, estar aprendendo sempre, desenvolvendo sempre. Você vai descobrindo novo, né? Eu acho que o aprendizado, e esse termo tem muito a ver com isso, aprendizado constante, não é necessariamente uma formação formal, né? Vamos dizer, né? E nem é estudar todo dia, né? Ficar toda hora nem é estudar todo dia. É você ter a curiosidade e a perspicácia de ir atrás de um tema ao ponto de você falar, cara, eu estudei, eu sei que eu posso extrair algo legal disso aqui. Por exemplo, quando começou o boom da AI lá atrás, eu não conhecia nada. E aí eu fui fazer um curso de Python. Não tinha nada a ver comigo mais, eu não era mais programador. Mas eu achei que aquela forma de aprendizado ia ser boa para mim, porque como eu tenho bagagem técnica, para mim ia fazer sentido. Eu vou mandar nunca usei. Eu vou mandar uma camiseta para você. Uma vez programador, sempre programador. Boa. Eu também sou aí. Ou seja, você achou que nunca tinha usado aquele item? Ah, nunca usei. Só que, né? Você formou sinapses, né? Você formou sinapses, você toma decisões em cima daquilo. E uma hora ou outra isso vem. Se eu precisar discutir com um fornecedor que vai me custar 1 milhão para fazer uma coisa e 25 mil horas, eu falo, não, isso daí vai fazer... Isso eu conheço, né? Pouco menos, né? Ou seja, você não precisa ser um especialista, mas você sabe as grandezas, você tem a noção, né? Você não vai ser tapeado, ainda mais uma posição que tudo envolve muito dinheiro, né? Não, é top demais isso daí. Ô, Eric, deixa eu te perguntar. A gente... não sei se você reparou, já deu mais de 1 hora aqui que a gente está conversando. E aí tem papo pra cacete, né? Que eu ia te perguntar, cara? Ou pedir, na verdade, né? Pedir pra você deixar uma dica, fora as 10, 15 que você já deu. Deixar alguma dica, seja algum momento, alguma coisa, ou baseado na sua história, ou algo que seja pra turma que tá começando, ou quem tá mudando de carreira. Né? Acho que o cenário americano hoje de emprego é bem mais tranquilo, né? No Brasil a gente tem desafios aí importantes. O que você daria de dica aí para o profissional que está começando ou que está fazendo uma transição de carreira, considerando seus aprendizados aí do mundo da tecnologia, as indústrias e tal? O que você falaria? Pô, cara, vai para esse caminho, observa isso. E aí também deixar os seus contatos, como é que a galera pode entrar em contato contigo. Compartilha com a gente um pouquinho. A minha dica, talvez possa soar repetitivo, mas eu costumo sempre falar isso. Seja específico. A tecnologia hoje é muito grande, né, a área de abrangência de tecnologia, e não raro eu vejo garotas que começam a se envolver com tecnologia, e são tantos frameworks, tanta coisa, tantas diferentes áreas, né? O cara não sabe se faz Python ou se vai para design ou, enfim, no code, aí AI. Cara, seja específico, tente escolher aonde você vai se aprofundar e se aprofunde. Eu acho que o principal é isso. Não, é muito fácil você se perder. Então, essa dica é boa, hein? Escolhe alguma coisa e vai. Isso é mais para o profissional no começo de carreira ali, que tem um leque muito grande, né? Isso vai te ajudar em tudo. Vai te ajudar a entender se você gosta daquilo que você está fazendo, porque você vai ter que fazer, porque isso é só aquilo, né?
e vai te ajudar a ser um especialista, a ser um conhecedor do tema, né? Assim, e a segunda coisa é um pouco contraditória, mas você não precisa ser o melhor profissional naquilo que você faz. Você precisa ser bom o suficiente para se sentir realizado. Eu acho que isso é uma lição que eu levo também comigo, em tudo que eu faço, né? Eu gosto de música, eu gosto de foto, e tenho meus hobbies, né? Gosto de fazer essas coisas nos meus tempos livres, mas você tem que decidir um momento até onde você vai. E na vida profissional é a mesma coisa. Tudo bem se você não é o melhor, tudo bem se você não consegue ser o cara convidado para ir na palestra. E se satisfaça com isso, seja feliz com o que você consegue entregar, desde que você esteja consciente de que você está dando o seu melhor. Esse é um grande desafio também para os novos Esse profissionais é de o hoje. desafio da vida moderna, né, Eric? Cara, Yeah. legal isso aí que você deu uma tocada aqui em mim, tá, na cabeça aqui, viu? Cara, legal essa abordagem aí. E rede social, cara, eu te sigo no LinkedIn, né? Eu não tenho outras redes e tal, mas galera Não, que você te... LinkedIn, eu divido as minhas redes sociais de uma forma bem específica. LinkedIn é onde profissionalmente você vai me encontrar, eu compartilho bastante coisa, me comunico com fornecedores, com pessoas do meio corporativo. Meu Facebook é pessoal e o Isso aí. meu Instagram é do meu hobby de fotografia de pássaros. Então, se você se interessa por birdwatching, eu tenho fotos de pássaros no Eric Galardo, tudo junto, no Instagram. Ah, que legal, show de bola. Mas, queria te agradecer. Fiquei muito feliz de poder, né, conversar contigo aí, vamos assim, de forma visual, né? Parabéns pela sua jornada. Confesso que é muito legal ver um profissional fazer uma trajetória como você fez. Acho que várias pessoas têm um desejo e buscam, né, dados os desafios típicos aí do Brasil, ir para os Estados Unidos. Então acho que você fez essa jornada e eu acho que, né, se me permitir falar, acho que você fez com classe. Então parabéns, viu, cara? Acho que Obrigado. certamente não foi fácil. Você deve ter tomado uns, uns bons nãos aí, mas que é muito legal ver e que, né, você ajude uma empresa tão importante aí que trabalha solucionando desafios que às vezes são intransponíveis, né, para as pessoas que acabam sendo impactadas pelas doenças na qual Vide, né? Vive, né? Que a Vive atua. Então, isso com certeza está contando no baúzinho lá, né? Ajudar as pessoas a superar, né? Porque É muito não é bom mole trabalhar não, para uma né? empresa que tem um propósito desse, bem legal. Isso é... Puta, cara, deve dar prazer de acordar de manhã para ir trabalhar, né? Então é isso, Messi. Brigadão mesmo. Não, obrigado. Também queria dizer Depois que você conta como eu te você tá admiro inteirão muito, tá, ainda. Claudio? Depois você também Deixa eu te conta falar. como você tá inteirão. Tô velho pra cacete, você tá novinho. Então, Não, eu fala te aí, velho. admiro muito. Eu acho que você foi um dos caras que trouxe muito conhecimento para mim na época que trabalhamos juntos. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o termo PaaS, né, de Platform as a Service, foi com você, e aí você me jogou uma questão, um monte de perguntas na cabeça. Eu falei, caramba, nunca ouvi falar disso, o que esse cara tá falando? E fui pesquisar, então admiro o trabalho que vocês têm feito na consultoria, e é isso aí. Tamo junto. Não, é muito legal, cara. Eu acho que, né, é, nessa época a gente se conheceu, né? Eu trabalhava na IBM, que é uma empresa que tem muito impacto nas coisas, né? Ela ajudou e ajuda muito a mover coisas. E foi bem legal também, foi uma baita época legal para mim, muita transformação, muita mudança, acho que até me ajudou, acho não, com certeza ajudou a estar aqui. E aí estamos nisso, cara. E aí que eu, né, não tava aguentando zoar, né? Falei, pô, tu tá com a mesma cara que eu te conheci, cara, parabéns, depois você conta aí. Neva aí onde você mora? Como que é, cara? Só tem gelo, não tem sol? Não, aqui não neva, é um lugar bem
com as estações bem definidas. Bem Então, quando tá calor, tá bem calor. Quando tá bem frio. Agora tá bem frio. Tá 9 graus hoje, mas fez -1. Mas não neva, é bem raro nevar aqui. Mas é um lugar lindo. A gente tem uma área que se chama RTP, que é Research Triangle Park, né? Que é um triângulo de pesquisa, né? Um parque industrial, que tem muitas indústrias farmacêuticas, muitas indústrias de tecnologia estão investindo aqui também. E é por isso até que eu moro aqui nessa região, por conta desse polo de pesquisa e desenvolvimento que foi criado aqui nessa região. Maravilha. Até no Adeus aí tem uma dica aí para pesquisar. Beleza, Messi. Adorei ver os seus instrumentos aí, a sua dica de conciliar a vida aí. E depois tem bateria, tem tudo ali. Pô, é uma banda. Parabéns, cara. Isso mostra suas habilidades. Esse aqui é meu momento de descompressão. Eu vou aqui atrás e fico brincando. Parabéns. Valeu, Messi. Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço, cara. Esse show aí, uma conversa muito legal, uma amizade aí, vamos dizer assim, corporativa, né? E olha a sacada, né? Quantas coisas a gente pode conseguir fazer, seguir as dicas, né? Seja especializado, faça liderança, entenda aí a questão cultural. Inovação não é empurrar também, coleta aquilo que conseguiu, depois vai para a próxima, é uma consistência, um mindset. E aí a dica que eu sempre falo para todos vocês: assista um episódio completo, vai anotando no papelzinho, pega até a última dica final ali da região geográfica, onde tem investimento. Pode ser que seja um caminho para vocês aí. Valeu, brigadão, valeu novamente, tchau, tchau.